de hoje do nosso programa. Resultados financeiros dos clubes da Série A em 2024. Olha o total do resultado da Série A. Prejuízo 1.128 bilhões. Aí eu choro, hein? Eu fico triste, hein, Rodrigo Matos, com prejuízo assim. 13 clubes no vermelho, 5 clubes no azul e 2 não apresentaram as contas. Ainda em 2025, os caras não apresentam as contas. Superávites, Palmeiras 198, Fluminense 8, Grêmio 43, Juventude 34 e o Red Bull 31 milhões. Olha o tamanho dos déficits que tivemos. Galo 299, São Paulo 287. Eu estou tirando os centavos, tá bom? Se cai um centavo desse na minha conta, nunca mais O ela abre. centavo é na verdade, né? Eu Mas sei, assim, a gente olha a vírgula ali, parece que é pouco, mas são milhares de então, reais. é isso que eu tô brincando, né? Porque se cai um centavão desse na minha conta, vocês não vão me ver nunca mais. Bahia, Corinthians, olha aí, 181, Cruzeiro 112, Santos 105, Vasco 92, Fortaleza, surpreende, hein? Esse déficit do Fortaleza 80, Vitória 41, Internacional 34, Sport 16, Ceará 5 e o Flamengo 1 milhão. Rodrigo, é, espanta, não espanta? Pô, mas assim, espantar não espanta não. Eu te digo pelo seguinte, eu já vinha conversando com várias pessoas sobre o que estava vindo dos balanços dos clubes, e a gente teve a oportunidade aqui de analisar vários deles, né, que foram publicados antes. Como acabou, de fato, abril e passou toda essa crise na CBF que ainda não acabou, mas que eu estava cobrindo e tive que viajar, a gente não tinha tido tempo de ler todos para fazer esse levantamento. E a conta que eu fiz foi basicamente o seguinte: somei todos os superávites e diminuí todos os déficits. O saldo negativo é esse de 1,1 bilhão. Então, na verdade, o déficit acumulado é até maior, né? Se você olhar, que a pessoa pode fazer a soma, assim, tem um déficit maior aqui. É que eu botei quem teve positivo ali, né? E ainda com uma ressalva, dos 5 que tiveram positivos, o do Grêmio não era para ser positivo. Ele só tem um positivo contábil ali por conta da compra de uma dívida na da Arena, e aí ele teve um positivo contábil, mas se você fosse contar a operação e tal, se tirasse isso, que é meramente contábil, não entra no caixa do clube, seria um negativo em torno de 40 milhões. Então, só 4 clubes, de fato, tiveram ali. O Palmeiras a gente sabe porque efetivamente arrecadou muito mais do que gastou. O Red Bull, porque tem dinheiro da Red Bull. Não é que tá. E isso a gente também tem que fazer essa ressalva do Bahia. O Bahia tá ali, a gente já falou, até o pessoal do Bahia ficou meio chateado com a gente com a live aqui, dizendo que o Bahia teve prejuízo. Ele teve prejuízo, não fecha a conta geral que ele gasta, mas como é coberto pelo grupo, também não está numa situação difícil, né? Tem um déficit de 246, mas é financiado pelo Grupo City. Então, esses dois clubes têm uma situação muito diferente. E os dois que não apresentaram são Botafogo e Mirassol. Agora, o que eu digo que não surpreende é porque eu já vinha conversando, inclusive, com várias pessoas que olham o balanço, todo mundo estava esperando uma catástrofe, porque a verdade é, os clubes brasileiros tiveram um aumento bom de receita, a gente vai ver isso depois, mas eles aumentaram as despesas num ritmo maior do que esses, e em vez de usar a sobra que eles tinham de dinheiro, eles, para começar a pagar o passivo, eles gastaram mais. E é o que a gente vê, um futebol brasileiro extremamente inflacionado, e o resultado é essa quantidade de déficit. Tem que fazer uma ressalva aqui, que teve uma mudança contábil, que tem algum efeito, que é uma mudança contábil. O investimento de divisão de base antes era colocado no que a gente chama de intangível, e agora entra como gasto. Como ele entra como gasto, ele ali tem um impacto para você aumentar o déficit, né, eventualmente, aumentar o vermelho, porque passa a entrar como gasto. Os clubes investem entre 20 e 30 milhões ali na divisão de base, então tem algum impacto, a depender, né? Tem clube que investe mais. Os únicos do que você olha de déficit ali que não estão complicados, além do Bahia, que eu citei, é o Flamengo, porque foi praticamente equilíbrio, né? Teve 1 milhão, mas ainda assim o clube deu uma segurada boa nos gastos no início do ano. 1 milhão, na verdade, foram 700 mil reais de déficit, dá para considerar que foi um equilíbrio, apesar do que o clube estava sem fechar em déficit tem um tempo, né? Mas é uma situação muito preocupante dos clubes brasileiros. Eles aumentaram muito a receita, mas você não vê isso refletido na melhora das contas.
É muito vermelho e muito gasto excessivo num ambiente extremamente inflacionado. Não dá para saber onde vai parar se continuar nessa toada. Até porque a gente pode PVC, ter. agora é com você. Aonde vai parar é com você, cara. Agora a bola é tua. Porque é incrível, né? Eu disse que me surpreende, porque não é possível que ainda, né, os dirigentes vivam dessa forma, né? Lidando com seus livros. Seja SAF ou não, dirigente, quadro associativo, incrível como eles não entenderam ainda que existe uma nova ordem no futebol, né? Começou lá atrás, com globalização, grandes, é uma indústria, e a indústria não pode funcionar sempre no vermelho. Uma hora tem que dar um stop, uma hora tem que dar uma parada, PVC. Explica para nós. Não, explica no modo de dizer. O Rodrigo está apontando, está explicando mais do que eu vou explicar. Eu acho até que tem uma coisa que em outras ligas também aparece, não nesse nível, mas aparece. Na Liga Espanhola, por exemplo, você vai pegar casos de Valência, de Sevilha, em algumas temporadas de Betis, porque tem essa lógica de que clube não é banco, não é para dar lucro, mas não é para dar esse prejuízo de 181 milhões e 800 mil reais, como o caso do Corinthians, que eu peguei um aleatoriamente aqui, porque o Corinthians está nas páginas policiais hoje, né, com possibilidade de renúncia ou de afastamento do Augusto Melo, misturando a política nessa história. Uma coisa que também é meio triste de perceber é que você tem o maior superávit de todos, que é o do Palmeiras, ele se dá pelas vendas de jogadores, né? Ou seja, você não tem uma receita, como é que fala, Rodrigo? Receita constante, tem Recorrente. outro nome, recorrente. Recorrente. Você não tem a receita recorrente de todo ano, independentemente das vendas. Você vende o Hendrick, vende o Estevão, vende o Vitor Reis, que ainda vai entrar provavelmente no próximo balanço, e você tem um superávit extraordinário de 198 milhões de reais. Houve um tempo, 6 anos atrás, 2019, quando o Flamengo começou a apresentar os resultados esportivos do sucesso econômico que vinha se construindo, se consolidando nos anos anteriores também, e que se consolidou mais a partir dali. O Grêmio era o grande exemplo de superávit, e o Grêmio não era um superávit forçado pelas vendas de jogadores, embora tivesse, né? Arthur, campeão da Libertadores em 17, foi vendido, foi o recorde da história da venda de jogadores do Grêmio. Então, se você parar de vender jogador, você para de ter superávit. O que é dramático, porque o futebol brasileiro precisa voltar a ser essencialmente formador de jogadores para as suas próprias torcidas, né? Para você ter um campeonato que seja mais competitivo, que seja menos um campeonato de veteranos e novatos, que tenha uma faixa intermediária de jogadores de bom nível que possam jogar não 3, nem 23, mas digamos 10, 12, 13 dos que vão para a Copa do Mundo joguem no Brasil, como foi em 2002, né? 2002 já era a era do êxodo, e dos 23 campeões do mundo de 2002, 13 jogavam dentro do Brasil. Uma parte dos reservas, mas 13 jogavam aqui dentro. É incrível, né? O Brasil nunca foi campeão do mundo tendo mais jogadores convocados de fora do país do que de dentro do país. Em 94 eram 11 a 11, 2002 eram 13 de dentro e 10 de fora. O que indica, a França é o único país que foi campeão do mundo com mais jogadores convocados de fora do que de dentro do próprio país. O que indica que a gente precisa ter um formato que permita superávites ou equilíbrios sem depender majoritariamente das vendas de jogadores, mas de receitas recorrentes, como o Rodrigo ensinou. Perfeito. O Neto Lopes está perguntando aqui para gente, o Rodrigo PVC, onde estão as contas do Botafogo, né? Ele pergunta onde estão, por que o Botafogo SAF, por que elas não estão aí na tela, como foi? É um palácio Vamos falar um fiscal. pouquinho. Não entendi, PVC, pode falar. As contas do Botafogo estão num palácio de cristal nessa semana. Certo. Eles não teriam obrigação de apresentar essas contas, Rodrigo? Sim, a gente falou isso, né, 2 programas atrás. O Botafogo já era publicação até o último dia de abril,
tem obrigação pela Lei Geral do Esporte, inclusive com punição prevista para dirigentes, ao contrário do que eu já ouvi umas teses aí, o fato de ser SAF não exime o clube, qualquer entidade, independente do formato como se organiza, tem que publicar, e o clube não publicou, e até agora não deu explicação nenhuma. Assim como ele dá pouquíssimas explicações sobre todas as operações recentes, o fato de ter vendido o Luiz Henrique para o Lyon no meio do ano passado, no segundo semestre de 2024, e isso está nas contas do Botafogo, a gente não sabe como é que está, assim como agora uma operação desfeita do Wendel, que deu uma explicação que não sei se né, tendo que, uma questão geopolítica e tal, abriu mão do contrato que estava feito, tem muita coisa para explicar, já ouvi falar que pode ser que o Botafogo publique em junho as coisas, mas por enquanto zoom de mercado. Por enquanto que tem é que o torcedor do Botafogo não sabe como é que estão as contas do clube, que tinha fechado nos 2 anos anteriores com 500 milhões de total de vermelho, né? E ano passado voltou a gastar bastante, ganhou 2 títulos muito importantes, mas a gente pode olhar, por exemplo, o Galo, que teve uma campanha, não ganhou os títulos, verdade, mas chegou na final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, teve a maior receita da sua história, e ainda assim é o maior déficit do futebol brasileiro. Então, a gente vê que essa história de vamos gastar e a gente ganha título depois que se paga, mesmo não ganha, tudo bem, não ganhou um título, mas chegou nas finais que deram uma premiação muito grande, né, para o clube. Mas não bate, não se confirma. Quando um dirigente vier com esse papo para você, pode saber que é cascata.